Olá, eu sou a professora Ana Kátia e hoje nós vamos falar sobre a organização do corpo humano. O corpo humano é organizado em diferentes níveis, sendo que o primeiro nível é formado por diferentes tipos de células. As nossas células, elas vão ter diferentes formas e diferente função. O formato da célula, ele vai ser de acordo com a função que essa célula desempenha. Então, nós temos células, por exemplo, com função de secretar, de produzir substâncias, como os hormônios. Nós temos células com função de transporte, como as células que transportam o oxigênio, que são as hemácias. Nós temos células com função de proteção, que são os nossos linfócitos que produzem anticorpos. Então, o nosso corpo, ele possui diferentes tipos de células e a forma dessa célula, o formato dessa célula é de acordo com a função que ela desempenha no nosso organismo. O próximo nível a ser analisado é o nível dos tecidos. O que são os tecidos? Os nossos tecidos eles são formados pela união de células. Essas células elas desempenham a mesma função. Então, quando nós temos células unidas, desempenhando a mesma função, realizando a mesma função, nós chamamos de tecidos. Eu gosto de pensar nos tecidos como se eles fossem, por exemplo, uma parede. Você imagina uma parede ela vai ser formada por tijolos. Então, as células é como se fossem os tijolos. Cada tijolinho representa uma célula. E a parede, que é o todo, seria o tecido. Então, os tecidos eles são formados por pequenos compartimentos que nós chamamos de células. Cada tipo de célula tem uma função. Então, cada tipo de célula vai se unir para formar um diferente tipo de tecido. Nós temos vários tecidos no nosso corpo. Cada um deles vai ter um tipo de célula que desempenha uma determinada função. O nosso tecido muscular, por exemplo, ele é formado por células que têm a função de contração, de contrair, o que permite lá os movimentos do nosso corpo. Então, cada tipo de tecido, tecido nervoso, tecido conjuntivo, tecido muscular, cada tipo de tecido vai ser formado pela união, de um tipo de célula que desempenha uma determinada função. Então, as células de um tecido, elas realizam a mesma função. O próximo nível que nós temos aqui são os nossos órgãos, Aí nós temos o pulmão, o coração, na outra imagem ali dá para ver os rins, a bexiga. O que são os nossos órgãos? Os nossos órgãos eles são formados pela junção, pela união de diferentes tecidos. Então, no coração, por exemplo, você vai ter aí tecido muscular, responsável pela contração, tecido epitelial, que vai revestir o órgão internamente, externamente. Então, na formação de um determinado órgão, você não vai ter apenas um tipo de tecido formando esse órgão. Os órgãos eles vão ser formados por vários tipos de tecidos, tá? Pela união aí de diferentes tipos de tecidos. O funcionamento do corpo humano ele vai depender de várias ações coordenadas que ocorrem de forma simultânea. Essas ações coordenadas elas são desempenhadas por diferentes sistemas, como por exemplo o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema excretor, sistema nervoso, sistema endócrino. Cada um desses sistemas possui um conjunto de órgãos que juntos trabalham executando uma determinada função. Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês o sistema digestório. A digestão do alimento ela vai depender da ação coordenada dos diferentes órgãos, e esses órgãos, cada um fazendo ali o seu papel para que ocorra, então, a digestão.
Então, a digestão ela se inicia onde? Na boca, né? Na boca vai acontecer a mastigação, vai acontecer a deglutição. Após, esse alimento chega então no esôfago, aonde o esôfago tem o papel ali de conduzir esse alimento até o estômago. Quando o alimento chega no estômago, inicia-se então o processo de digestão. Do estômago, esse alimento segue para o intestino delgado. No intestino delgado, continua a digestão desse alimento. Após o final da digestão do alimento, o intestino ele também vai ter aí essa função de absorver os nutrientes. Aquilo que não foi absorvido no intestino delgado vai ser enviado para o intestino grosso. E aqui no intestino grosso vai ocorrer então a reabsorção de água, o reaproveitamento de água e vai acontecer também a formação do bolo fecal, ou seja, das fezes. Então, o alimento, para que ocorra esse processo de digestão, é necessário que todos esses órgãos trabalhem em harmonia, em equilíbrio. Então, boca fazendo a mastigação, a deglutição, o esôfago conduzindo o alimento para o estômago, do estômago esse alimento previamente digerido vai para o intestino delgado, ele vai terminar aqui o processo de digestão e vai realizar a absorção desses nutrientes. O que sobra, que não é absorvido, então vai para o intestino grosso. Este vai fazer a reabsorção de água e vai formar ali as fezes. Então, todos esses órgãos precisam estar trabalhando para que ocorra a digestão do alimento. E desta forma, né, os outros sistemas do nosso corpo, circulatório, endócrino, sistema nervoso, todos os órgãos que estão envolvidos em um determinado sistema, eles precisam trabalhar de forma coordenada para que essa função se realize. O corpo humano, ele depende de todos os sistemas funcionando em harmonia. Todos os sistemas funcionando dão origem ao último nível de organização, que é o organismo. Então, o organismo ele vai ser formado pelo conjunto dos diferentes sistemas do corpo humano. Nesse vídeo você viu que os seres vivos eles são formados por diferentes níveis de organização. O primeiro nível é o nível das células. As células existem diferentes tipos de células, elas têm diferentes formatos. Quando as células se juntam, elas formam os nossos tecidos. Os nossos tecidos, por sua vez, quando eles se unem, eles podem formar os nossos órgãos. Os nossos órgãos, quando eles trabalham de forma coordenada, desempenhando uma determinada função, nós chamamos então de sistemas. E os diferentes sistemas trabalhando de forma organizada, de forma coordenada, formam então o nosso organismo. Obrigada pela sua atenção. Até a próxima aula.